Olá, aluna do 7º ano, seja bem-vinda à nossa primeira videoaula. Enquanto as coisas não se normalizarem, nós estaremos nos encontrando por aqui, pelo esse ambiente virtual, tá? E na aula de hoje, nós iremos conhecer sobre os biomas mundiais, tá? Para começo de tudo, nós devemos saber entender a definição de que seria um bioma, o que é um bioma, né? Então, bioma, na verdade, é um conjunto de vida vegetal e animal presente no espaço geográfico. É onde nós iremos ter interação de clima, de relevo, de hidrografia, e todos eles acabam formando características próprias de vida. Tá? Então, gente, percebam aí no mapa que a cada latitude, que no caso, que seriam as latitudes aí nesse mapa, são as linhas que cortam ele na transversal aí, que cortam esse mapa na horizontal, tá? Então, percebo que a cada latitude diferentes, ele vai ir modificando os biomas, né? O clima, tá? Então, vamos ver primeiramente o primeiro fator que implica na mudança do bioma, que no caso seria a latitude, tá? Então esse é um dos fatores, né, no caso, que influencia muito no clima, né, no relevo em geral dos biomas, beleza? De que maneira, no caso, ele influencia? Ele influencia nos biomas através da insolação, através das pressões atmosféricas, através das temperaturas que vão mudando de bioma para bioma, né? De cada local para cada local, cada uma tem uma forma, né, diferente, tá? Isso identifica e isso os diferencia um do outro, dos biomas de um para o outro, tá? Então vamos ver cada bioma a partir de agora separado. Então vamos lá. Então vamos começar falando da tundra, tá? Tundra, pessoal, tundra ela se encontra na região com maior latitude do planeta, tá? Essa formação de maior latitude vai estar no norte da Europa, no norte da Ásia, no norte da América do Norte e também no continente Antártico, tá? Nas áreas de degelo do continente Antártico, tá? Por que nas áreas de degelo? Porque, obviamente, nas áreas de degelo não possuem formação de bioma. Na área de degelo não possuem essa formação. É como se fosse um deserto de gelo, tá? Um deserto de gelo, um deserto gelado. Então a tundra ela vai ser formada nas áreas de áreas de degelo polar, beleza? Então, já sabe. Falou em tundra, lembrou de lugares frios, né? Lugares onde nós vamos ter degelo, tá? Então a tundra ela tem uma principal vegetação caracterizada por musgos e por líquens. São vegetação fraquinhas com estruturas simples, né? Uma vez que ela é nas áreas polares, ela só vai aparecer em momento de degelo que vai ocorrer de 2 meses por ano, tá? Então, ou seja, elas têm apenas 2 meses, tá? Durante um ano para aparecer. Então, quando acontece o degelo, tá? Elas aos poucos vão ressurgindo. Eu acredito que você já deve ter visto por aí algum documentário, né? Quando aquele degelo desaparece, você percebe que as plantinhas começam a aparecer, e a característica dessa região aí, que no caso são os musgos, os líquens, tá? E isso acontece a partir do degelo, e que dura um período de 2 meses. Elas são muito simplesinhas, muito frágeis, mas elas também são de extrema importância, tá? Porque nessas regiões acontecem a emuada de diversos animais, como as lontras, os linces, os alces,
os cervos, que acabam utilizando desse tipo de vegetação, tá? Para sobreviver. Então, aí no mapa aí, passando passando pela região da tundra, nós vamos chegar agora à região da taiga, tá? A região da taiga, na verdade, ela também é conhecida como floresta de coníferas, tá? Por quê? Porque ela é formada aquelas árvores que tem um cone, tá? Lembra do pinheirozinho lá de Natal? Pois é, são características dessa taiga, tá? São esses tipos de vegetação que nós vamos encontrar, no caso, nesse bioma da taiga, tá? São coníferas. Por que essa formação, né? Elas só têm essas formações? Porque elas são árvores aciconiadas. Elas são formadas por uma camada que recobre suas folhas, que são chamadas de cutículas, né, que impede que o gelo acabe matando essas folhas, né? E por ser essas folhas duras, resistentes, pontiagudas, acaba não segurando o gelo, e elas têm por natureza, né, esse formato, né, de cone, né, que é justamente para o gelo não se fixar nela e acabar matando as folhas no caso desse tipo de vegetação, tá? Isso daí vai garantir muito a sobrevivência dela nesse tipo de local, tá? E a fauna dessa região, ela já é bem variada, é bem composta, bem variada de variados animais, que morcegos, renas, alces e umas outras séries de animais, né? Que compõem a fauna aí da taiga, beleza? Então, agora vamos ver aí mais logo abaixo sobre os biomas da floresta temperada, beleza? Floresta temperada, ela é muito conhecida pelas regiões de clima temperado. É uma região onde você vai conseguir ver bem nitidamente as 4 estações do ano bem definida. Esse tipo de situação você só vai ver nessas florestas de clima tropical e essas florestas temperadas. Você só vai ver esse tipo de situação nesses locais de floresta temperada. Tá? Essas regiões são formadas por árvores chamadas de caduciformes, porque devido a essas características do frio intenso, né, no período do inverno, ela sofre uma espécie de hibernação, tá? Onde ela descansa, ela vai liberar todas essas folhas, tá? E ela vai pode-se dizer que ela vai entrar em período de descanso, né? Ela vai descansar, ela vai dormir, né? Ela vai entrar em período de hibernação. Então, essa vegetação aí é encontrada dentro do bioma, no caso das florestas temperadas, beleza? Então, dessa maneira, nós temos as características da floresta temperada, tá? Que é formada pelas vegetações das árvores caducifólias. E nessa região já observamos presenças de mamíferos de grande porte, como os ursos, como leões, como animais herbívoros e outros pequenos animais como mundongos, raposas, esquilos, entre outros diversos animais, tá? Então passamos agora para o próximo bioma, que no caso é a floresta tropical, beleza? Nesse bioma da floresta tropical, a floresta tropical é caracterizada por ela é caracterizada por uma vegetação muito densa e úmida, tá? É uma região de baixas latitudes, de temperaturas bem altas e muita chuva, tá? Normalmente as águas são tropicais úmidas e equatoriais. Nas equatoriais tem a presença de uma estação do ano, que é onde a gente vai ver muito calor, um ambiente muito quente
e muita chuva também, né? E consequentemente disso, o solo é um solo muito úmido, muito molhado a parte aí. Então isso acaba transformando o solo do ambiente, no caso desse tipo de bioma, tá? Deixando ele muito mais propício à vida, tá? Isso, aquela região ela acaba criando uma dinâmica de sustento, né? Essa dinâmica de sustento é então que define a formação dessas grandes áreas florestais, como por exemplo a floresta amazônica, a floresta do Congo, a floresta da Indonésia, a da Malásia. Todas essas regiões vão ter essas características. Então vamos falar agora sobre o bioma dos campos. São áreas de planície formadas por gramíneas, tá? Normalmente nos campos nós temos temperaturas mais baixas, né? Caracterizadas por climas subtropicais. Esses climas subtropicais, então, eles vão dar características para a formação de gramíneas, tá? Dessas gramíneas de pasto, são vegetação bem rasteira, que são formadas pelas áreas de campos, tá? Por isso, quando você vê uma figura de um campo, você vê logo uma vegetação uniforme, né? São vegetações baixas de gramíneas, e esse tipo de vegetação assim que não tem, né, um certo tamanho, né? São quase um padrão assim. Tem um exemplo aí, a região dos Pampas Gaúcho ali do Rio Grande do Sul. Então vamos seguir. Vamos ver agora as savanas, tá? Savanas são as regiões caracterizadas principalmente pela formação carregada por áreas planáuticas e áreas de clima e áreas de clima tropical, tá? Como nós temos duas estações bem definidas nessa região, no verão é bastante úmido e no inverno é bastante seco, tá? E nós vamos ter então aí a característica de tropicalidades, tá? A vegetação vai ser tropófilas, né? Como assim? Ele vai ter momentos que vai ter as folhas caídas e vai ter um momento de hibernação, tá? Como também vai ter momento onde vai ter aquele grande número de folhas novas, né? O florescimento de algumas flores, tá? Devido a essa alta e baixa umidade constante ao longo do ano, o solo ele acaba ficando muito ácido, né? Isso daí gera uma toxicidade no solo e acaba deixando as árvores com os galhos tortos, né? Com as cascas grossas, né? Normalmente a vegetação desse local, pelo menos as árvores de um porte médio, você consegue perceber isso, né? Os galhos das árvores são todos encaracolados, são todos tortos. A casca dela, ela possui uma casca grosseira, uma casca ressecada. Então isso daí é devido a um caso a toxicidade do solo gerada por causa desses dois climas, né? Dessas duas estações aí presente no caso desse bioma, nessa região. Então vamos seguir agora para o deserto, tá? Nas regiões dos desertos, ela tem uma formação mais arenosa, tá? Ela não vai apresentar nenhum tipo de vegetação, devido à falta de umidade, né? Normalmente essas regiões são altas de pressão atmosférica, e devido a essa alta pressão atmosférica, ela vai dispersar muita umidade e não vai chover naquela região, né? E a não ser que seja em períodos raros, tá? E aí no caso tem muita formação desses solos arenosos, tá? Esses solos arenosos ele acaba não dando condições de manter a vida naquele local, né? A não ser que em alguns momentos você vai encontrar, né, também de forma bem bem rara, os oásis,
tá? Que na verdade são lençóis freáticos que botam em determinada região, e ao redor ali daquele lençol freático, né, acaba surgindo um tipo de vegetação, né, outros seres vivos ali, e aí naquele ambiente ali, apenas naquele ambiente, um climazinho quase como um clima tropical, beleza? Então, gente, de biomas, tá, mundiais, nós vamos terminando por aqui, tá? Na próxima aula nós vamos ver os biomas brasileiros, e que fica para a próxima aula, senão vai estender muito essa aula. E eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Qualquer coisa você pode voltar aí o vídeo, né, e repassar e ver os detalhes aí. E até a próxima aula, beleza? Ok, tchau, tchau.